que o vereador aí em questão responda devidamente. Nada além disso. Agora vamos esperar o trabalho da justiça e que a prefeitura também tome as ações necessárias quanto às linhas de ônibus, tanto essa quanto outras que possam vir a estar envolvidas também. É só engraçado que todo escândalo de corrupção no Brasil tem o PT diretamente envolvido, né? Só acho isso curioso. Nunca antes na história desse país, desde a fundação do partido. É unânime, é universal. Em todos os escândalos de corrupção do século, o PT está diretamente envolvido. Você veja o que aconteceu aí com o Jacques Wagner no caso do Master, tá? Dizem, e existem indícios disso, de que ele era o intermediário entre Vorcar e Lula. Vorcar e Lula que se encontraram 4 vezes, hein? O presidente da República se encontrou 4 vezes em reuniões secretas com Daniel Vorcar, fez a maior fraude bancária da história do Brasil. Não, e vale mencionar, assim, salvo engano, 3 encontros fora da agenda presidencial, que o que dizem nos bastidores é que teria sido articulado por alguns nomes, entre eles Guido Mantega, que era contratado ali, tinha um contrato em relação ao Banco Master, que estaria em algum momento presente Ricardo Lewandowski, que o seu escritório também teve um contrato milionário com o Banco Master, e também Rui Costa, que é ministro, agora não mais, deixou para concorrer aí ao cargo, mas que estaria ali também nesse bolo, e que é onde nasce o Crédito Sexta ali dentro da Bahia durante o seu governo como governador. Então é uma situação toda que precisa de explicação. Mas o que eu acho interessante aqui que o Henrique comenta? O Henrique vira e fala, tem que ser apurado, investigação. Assim, ele foi preso por suspeita de envolvimento com o PCC. Não é uma investigação, ele foi preso já. Mas quando é o outro lado, o Henrique condena. Ou seja, mais um exemplo da hipocrisia e do pau que bate em Francisco, não batendo em todo mundo igual. Porque, para uns, nós voltamos para a rede Jovem Pan de rádio. E estamos aqui falando sobre a situação deste vereador do PT que foi preso por suposto envolvimento com o PCC. O Henrique vai aguardar as investigações, vai aguardar o trânsito em julgado. Eu acredito que uns 12 anos ele consegue emitir uma opinião qualificada e direta. Eu espero que seja rápido e não há passação de pano. E, inclusive, nesse caso que você está dizendo, alegando que há hipocrisia, não há. Eu acho que tem que haver essa apuração em todos os casos. Isso inclui nas figuras da direita também. O devido processo legal precisa ser seguido para todo mundo. Eu só acho hipocrisia citar, por exemplo, de que todos os escândalos de corrupção e tudo mais, fazer esse vínculo direto ao PT, sendo que o partido hoje da direita, que está majoritariamente, né, é o PL, mas distribuído em várias outras frentes partidárias, também tem as suas figuras. Vídeo o estado de Santa Catarina, por exemplo, que bateu a marca histórica do recorde de 30 prefeitos presos desde o ano passado. E todos são dos partidos. Só que a grande questão é, olha a afirmação que nós fizemos. São de direita. Olha, a afirmação que nós fizemos foi, todo escândalo de corrupção no Brasil tem o PT. Me fala um que não tem. Mas olha só, vamos falar de um outro escândalo. O Banco Master não tem eu preciso pular de escândalo. Jacques Wagner, eu queria fazer só uma pontuação. Pelo amor de Deus. Não há uma comprovação de que há envolvimento. Henrique, tem registro de mensagem que foi liberada pelo Supremo Tribunal Federal. Nessa sua lógica, não tem ninguém, nenhum partido, e você fica falando do filme, você fica falando do Flávio Bolsonaro. Indícios, assim como vocês também falam. Henrique, não há condenação de ninguém quanto ao Banco Master. Dizer que não tem ligação, o PT com o Banco Master, logo uma semana após operações da Polícia Federal no líder do PT, no Senado, aí, meu amigo, aí não é Nárnia, não. Aí você tá vivendo como uma dimensão fora da Terra. Você foi abduzido, me conta. Se você levar em consideração o caso do... beleza, Jacques Wagner, vamos supor aí que haja uma condenação. Da direita há inúmeros nomes. E não pode haver uma competição de quem tem mais pessoas envolvidas. Não, isso não pode. Pode, mas ninguém falou pra ter. A gente tá falando, né, Banco Master, o maior escândalo bancário, né, da história brasileira, mas é impossível deixar de perguntar para o Henrique essa questão política que envolve Venezuela. Eu não sou um fã do Maduro, né, mas é inevitável dizer que a administração dele sofreu várias pressões externas. Mas do Chaves você gosta? O Chaves é melhor que o Maduro. Na minha concepção, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Por que ele é melhor? Não é a mesma coisa. Eu achava o Chaves mais... Achava um líder mais forte, vamos dizer assim, do que o Maduro. Não é uma figura que eu gosto tanto. Agora sim, ele foi sequestrado na Venezuela. O Trump está na administração agora da Venezuela. Acho que não cabe mais críticas, porque a Venezuela virou agora quase que, né, um puxadinho dos Estados Unidos, segundo várias pessoas que inclusive estão apoiando veementemente essa nova administração que nada fez pela Venezuela nesse tempo em que está lá. Mas o governo venezuelano, né, o sistema de governo venezuelano sofreu muito com os Estados Unidos fazendo sanções econômicas, a questão do petróleo. Os Estados Unidos fizeram interferências significativas na Venezuela, que está com as suas máquinas de petróleo todas defasadas em razão de bloqueios econômicos e tudo mais. Então, para além
da gestão interna, houve uma pressão externa fortíssima, que é algo parecido com o que aconteceu com Cuba também, que é um bloqueio gigante dos Estados Unidos ameaçando países e impedindo com que haja uma livre negociação com a Venezuela, que se tivesse a sua autonomia, que se pudesse fazer essas negociações globalmente de maneira independente, de acordo com o livre mercado que os Estados Unidos tanto defendem, muito provavelmente não estaria numa situação tão ruim quanto estava até o sequestro do Maduro, quando o Trump fez essa invasão planejada lá. Eu visitei um campo de concentração na Alemanha que chama Dachau. Esse campo de concentração foi liberto ali no final da Segunda Guerra Mundial pelo quem? Quem, Henrique? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos invadiu aquele campo de concentração, prendeu os comandantes que os coordenavam, invadindo aquele campo e libertando milhares de pessoas que estavam sob o julgo e sob a dificuldade, sob um sistema horrível, pavoroso, que lhes tirava a dignidade. Este é um evento que no universo Henrique não deveria ter acontecido, pois cada país precisa cuidar de si próprio, não vamos invadir, não vamos fazer nada, não vamos salvar. Se o pensamento do Henrique fosse o pensamento vigente em 1940, sabe-se lá como o mundo estaria hoje. E aqui eu não estou fazendo um paralelo de equivalência. O que eu estou apontando é que para as pessoas que vivem presas, sem alimento, para as pessoas que estão sendo assassinadas, a equivalência de sua dor e da condição humana e da dignidade que lhes é tirada é similar. A dor das pessoas que são assassinadas na Venezuela por um ditador sanguinário que lhes tira de liberdade, ela deve ser vista e ela deve ser ouvida. Maduro e Chávez são dois vermes. Quando você vem, Henrique, e fala, eu admiro o Chávez, no que? Acho que é um líder mais forte. Você não sabe nada que o Chávez fez, provavelmente. Agora veja, você trouxe um cenário agora, um cenário da Segunda Guerra Mundial. O cenário da Segunda Guerra Mundial é algo totalmente incomparável com o que está acontecendo agora. Para uma pessoa que está presa, passando fome, ou está sendo açoitada numa ditadura, ela não se sente com dignidade roubada? É um cenário totalmente diferente, é um cenário extremo que você está trazendo a comparação aqui. Os Estados Unidos, mesmo sem guerras mundiais, continuam invadindo. Na virada do ano, os Estados Unidos financiaram um bombardeio na Nigéria, sobre pretextos bizarros, que logicamente sabemos que por trás há interesses econômicos, assim como quase tudo que os Estados Unidos faz. Nada que os Estados Unidos se interfere, nada que os Estados Unidos toca, tem interesse de levar humanização para aquele local. Tem interesse de trazer mais dinheiro para os Estados Unidos. É um país que pensa única e exclusivamente em si mesmo, algo que o Brasil precisava começar a fazer com um pouquinho mais de frequência, porque existe uma parcela significativa de pessoas aqui que está mais apoiando o que os Estados Unidos faz do que o Brasil deveria fazer. Você acha que o Brasil deveria ter ido ajudar a Venezuela? Porque o seu ponto é, os Estados Unidos não... Você está fugindo total do seu argumento. Os Estados Unidos não são aptos, não é um país apto a fazer algo pelo bem. E eu discordo drasticamente. Há situações em que não é só o bem, mas em que existe uma bandeira, até mesmo social, uma bandeira ocidentalista que eles carregam em muitos momentos, sim. Mas então, como que você vê o fato de que o presidente Lula aceitou, em 2023, receber com um tapete estendido vermelho, num gesto gigantesco, Nicolás Maduro? O fato que ele sempre apoiou Chávez. Como que você encara isso, sabendo que existe dor, que existe ditadura, que existe um ataque, que o nosso Itamaraty, em muitos momentos, foi leniente e ainda foi massa de ajuda para a ditadura da Venezuela? Porque existe uma desumanização no seu discurso, no discurso da sua base de esquerda. Bom, pessoal, é isso. Chegamos ao fim aqui desse nosso recorte. Mas, meus amigos, aqui a opinião é sua. Então, deixe aí nos comentários o que você acha de tudo isso. Pra gente é gratificante ter aqui a sua opinião, tá? Quero agradecer também a sua participação, a sua audiência nessa tarde de sábado. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.